Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês o porquê que a guerra, né, o porquê que o conflito entre Estados Unidos e Irã está chegando ao fim, pessoal. Obviamente que não é simplesmente por causa dessa frase aqui, né? No more Mr. Nice Guy, chega de ser bonzinho, que o Trump falou hoje, né, postou hoje na sua rede Truth Social, né, justamente para o Irã acelerar ali, né, a decisão que ele vai fazer, se ele vai acordar com a única proposta aceitável pelos Estados Unidos, que é encerrar o programa nuclear, né? Então, assim, os Estados Unidos estão ali aguardando, dando mais tempo. Por quê? Né, justamente ele sabe que o Irã já está em colapso total. Eu vou te explicar também qual foi a conquista que Israel teve dentro do território iraniano, que isso foi algo assim que simplesmente nos mostra que o regime islâmico está literalmente enfraquecido, não tem mais como, justamente por causa deste fato, né, por causa do que Israel conquistou lá dentro, né, você já pode concluir que, meu amigo, depois disso não tem mais nem o que fazer. E também um outro ponto que o Irã está tendo que lidar, né, com o fato dos Estados Unidos ter bloqueado tudo, principalmente bloqueado o que sai, né, e obviamente o que entra. E vocês sabem que o maior comprador de petróleo esse, que é a maior fonte de renda do regime islâmico, né, é comprado pela China, pessoal, e sim, não está saindo nada, né? E aí, o que o Irã faz com tudo isso? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, então, por favor, deixe o seu like, né? Pra gente poder espalhar essa análise, espalhar, né? O que está acontecendo de fato, né? Para as pessoas poderem, né? Criar sua opinião, né? Discutirem e, né? Saberem que o mundo está caminhando para algo, né? Positivo neste momento, pessoal. Ok? Então, deixe o seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilha também esse vídeo, pessoal. Vamos lá, né, para o que interessa. O que acontece, né? Vamos começar aqui pela frase, né? Chega de ser bonzinho. Isso é mais um recado que os Estados Unidos está dando, porque os Estados Unidos, né, já deu muito tempo para o Irã e o Irã fica pedindo, né, para que os Estados Unidos sempre postergue essa data da negociação para o Irã ganhar tempo, verem o que eles podem fazer nessa situação lastimável que eles estão, pessoal. O que está acontecendo no Irã é que os Estados Unidos simplesmente acabou com toda a cúpula do poder. O que resta agora são os milhares de soldados, né, que o regime islâmico já tinha, né? Então esses soldados, né, são soldados muito fervorosos, né, que entravam ali com aquela carência de fazer parte, de pertencer a algo, né? E eles verem tudo isso desmoronar, causa assim um desespero. Então, obviamente que essa luta, esse embate lá dentro deve estar sendo muito grande agora, né, para justamente poder controlar esses milhares aí de combatentes do regime islâmico, pessoal. Então, assim, os Estados Unidos simplesmente colocou uma flecha agora no coração do Irã, que é o que sustenta todo o regime e é o que faz também o regime ter ali capital, ter ali poder financeiro para sustentar todos aqueles grupos que a gente vê na Palestina, no Líbano, né, ou seja, que a gente vê o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, né, no Iêmen, né? Então, assim, o Irã simplesmente está deixando de pagar essas pessoas. E quando você deixa de pagar, quando você deixa de sustentar ali financeiramente, né, o que você apoia, né, acaba que as relações vão se enfraquecendo, pessoal, né? Porque eram relações baseadas, obviamente, num ativo financeiro, né? Ou seja, você precisa patrocinar aquelas pessoas para elas poderem, né, fazer o que elas precisam, ou seja, os grupos poderem fazer o que o interesse do regime islâmico dita, né? Ou seja, aí quando acaba este poder financeiro, acaba tudo, pessoal. Então a gente tem um poderio bélico tanto de Israel quanto dos Estados Unidos aí atuando de maneira muito incisiva agora, né, para literalmente finalizar o regime islâmico. E aí quando eu falo, né, assim como eu disse no começo do vídeo, que o regime, que é este conflito entre Irã e Estados Unidos, né, e obviamente Israel está terminando, é porque a gente encontra hoje uma Irã literalmente acabada, pessoal, exato. Então os Estados Unidos pegou no coração, que é o petróleo, ok? E aí o que está acontecendo? Esse petróleo do Irã, ele precisa sair para algum lugar, né? A partir do momento que você está produzindo, você está extraindo o petróleo, você precisa vender esse petróleo, justamente porque não tem como você parar a extração, né? A partir do momento que você faz a perfuração ali, o petróleo começa a jorrar e você cria todo o sistema de extração, ok? E vai ali, né, fazendo as exportações, vendendo petróleo, que é a principal fonte energética hoje do nosso mundo, pessoal. E aí o que acontece quando os Estados Unidos trava, né, a saída disso? O Irã tem uma capacidade de armazenamento que, né, existe um fim, existe um limite, e essa capacidade já foi atingida. E agora o Irã, né, está tendo, né, que queimar o seu petróleo, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O Irã está tendo que queimar. Ó. O Irã pode ficar até 2 meses sem exportar petróleo. Pensa nisso, né? 15/4, né? Apenas aí alguns dias atrás, né? E a partir do momento que ele fica sem exportar esse petróleo, presta atenção. O Irã pode sustentar, ó, a produção atual de cerca de 3,5 milhões, né, de BPD, barris, né, por dia, por aproximadamente 2 meses sem exportação, porque é 2 meses de armazenamento que ele consegue, né, armazenar. Até 2 meses ele consegue armazenar. Depois disso, o que ele faz, né? Ou seja, o que pode ser estendido para cerca de 3 meses com um modesto
corte de produção de 500 mil barris por dia, ok? Olha isso, ok? Então ele precisa, ainda para ele aguentar 2 meses ou aguentar até terceiro mês, ele precisa cortar, né, tirar esses 500 mil por dia, então, ou seja, produziria 3 milhões de barris por dia, pessoal. Aí o que acontece? As refinarias domésticas iranianas processam cerca de 2 milhões de barris de petróleo, acrescentou, pessoal. E aí, né, quando o Irã fecha isso, ó, nesse cenário o Irã poderia manter os níveis atuais de exportação por cerca de 16 dias antes da capacidade de armazenamento se esgotar. Só que aí o que acontece? O bloqueio pode não ter um impacto significativo sobre a produção iraniana, né? Mas se continuar em maio, a produção precisará ser reduzida substancialmente, pessoal. Então o que a gente vê aqui? A gente vê que realmente os Estados Unidos está atacando, a gente já está entrando em maio, obviamente, as Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que mais embarcações estavam sendo repelidas pelo bloqueio, incluindo, né, a questão do navio-tanque Reed Sterry, né, de propriedade chinesa, pessoal. Então, o que acontece? Os Estados Unidos está atuando, né, de maneira muito incisiva em relação a esse fechamento do Estreito de Hormuz, ok, pessoal? Então, seguindo essa questão do bloqueio de Hormuz, né, mais o fato da produção não parar, ok, pessoal? Existir um limite para redução, né? Ou seja, você pode ter um limite para redução, um limite para armazenamento, né? Depois disso, a última alternativa é você queimar este petróleo, pessoal, justamente para aguentar esse bloqueio. Então, assim, é o Irã correndo contra o tempo e os Estados Unidos também, para literalmente, né, não impactar a economia mundial, que depende muito, né, desse estreito ali, obviamente, né, grande parte do petróleo do Ocidente vem dali. Apesar da Arábia Saudita, né, também, né, ter reativado ali, né, um canal de transporte que faz com que, né, terrestre, né, que faz com que diminua esta dependência do Estreito de Hormuz, né, literalmente porque eles fazem ali, né, por uma tubulação terrestre que vai ali, né, de leste a oeste ali da Arábia Saudita, né, cortando todo esse caminho. Isso ajuda de uma determinada maneira, obviamente, né, mas não faz com que resolva total problema, né. Obviamente a gente quer que esse bloqueio acabe, que o conflito termine, né, e que, obviamente, a gente consiga ter uma solução em relação a esse regime islâmico, que não é algo muito bom para a evolução da humanidade, pessoal. E você me entende quando eu falo isso, obviamente, né? Você ter um regime de um país inteiro, um país com uma cultura persa maravilhosa, com um povo maravilhoso, que sempre foi amigo de Israel, sempre foi amigo do mundo, ok, pessoal? Você vê ali um país sob um comando, né, de um regime que apoia outros grupos que não fizeram nada bem para a humanidade, ok? Eles simplesmente, né, se eles não gostam, né, de você, se eles acham que você não tem que fazer parte dessa sociedade, deste planeta Terra, eles vão lá, né, e cometem ali algo que não é muito legal, né, que a gente já viu diversas, né, situações como essa, pessoal. Evito citar aqui, ok? Mas você me entende e sabe do que eu estou falando, pessoal. Então, agora, né, além de tudo isso, paralelo a isso, né, o Trump pressionando, né, postando ali na sua Truth Social, né, postando, né, essa questão de chega de ser bonzinho, mais o fato do bloqueio continuar, Israel atinge um patamar dentro do território americano que faz a gente pensar que literalmente, bom, a defesa, qualquer tipo de defesa do Irã acabou, né, eles estão literalmente em colapso, ainda mais em relação à sua defesa, seja defesa em termos de soldados, seja defesa aérea, né, em relação a mísseis, a capacidade aérea, a capacidade bélica, isso literalmente acabou depois, né, a gente vai concluir que isso acabou depois do que eu vou te mostrar agora, pessoal. Então preste atenção. Esse vídeo aqui mostra, pessoal, de maneira muito clara a pista de pouso que o Irã está, que na verdade que Israel pavimentou, ok? Está ali mantendo dentro do território iraniano, no meio ali do deserto iraniano, pessoal. Sim, mas pensa, como que eles conseguiram fazer isso, né? Exatamente, o exército israelense, junto com, né, as forças aéreas israelenses, junto com o exército americano, junto com a marinha e a força aérea americana, obviamente, né, com o seu poderio bélico, eles estão pavimentando e estão ali estruturando uma base, ok? Uma pista de pouso e uma base dentro do território iraniano, pessoal. Aí vocês perguntam, pô, mas como que eles conseguiram fazer isso? Sim, pessoal, de acordo com o que todos nós estamos vendo aqui, né? Às vezes tem notícia dizendo, a gente viu notícias de que os Estados Unidos estava perdendo, que Israel estava perdendo, que eles estavam muito... Pessoal, a guerra está praticamente no fim, ok? A partir do momento que você consegue ocupar um território, ocupar uma localização dentro do território inimigo, isso significa que você já está muito avançado nessa guerra e que seu inimigo está muito enfraquecido, pessoal. Então, assim, nas próximas 2-3 semanas, né, veremos, obviamente, uma proposta do Irã que não será, né, obviamente, aprovada pelos Estados Unidos, caso eles queiram manter o seu projeto, né, o seu programa nuclear. E o Trump, com essa declaração agora dizendo que chega de ser bonzinho, dará
um fim a tudo isso, pessoal. Então não veremos uma guerra de anos, não veremos uma derrota americana, nem israelense, nem né, de qualquer outro país que esteja atuando junto com os Estados Unidos. Veremos sim uma resolução deste problema que atormentou tanto o Irã quanto o mundo durante mais de 47 anos, pessoal. Sim, desde que o regime iraniano, desde que o regime islâmico, né, assumiu o poder do Irã, pessoal. Então, vou pedir para você deixar o seu like mais uma vez para mais pessoas entenderem o que está acontecendo agora lá na guerra, lá naquele conflito entre os Estados Unidos e que isso está sim chegando ao fim, pessoal, exatamente. De acordo com essas análises, de acordo com isso que eu te mostrei, mostra literalmente, né, que o Irã não tem mais poder nenhum, não tem mais apoio nenhum, por mais que os países ali tentam apoiar, a China vem, né, faz uma coisinha ali, mas não tem como, né, existe antes, né, de tudo isso começar, existiu uma conversa, né, existiu uma negociação, Trump com Xi Jinping, Trump com Putin, né, então assim, tudo isso já foi tratado, ok, pessoal, antes dos Estados Unidos sequer, né, colocar ali qualquer navio no Estreito de Hormuz, pessoal. Então eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disso, vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok, pessoal? E se inscrever também, se inscreve, ok, para ficar sempre atento aí a tudo que tá acontecendo e compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil, pessoal. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui, nos vemos no próximo vídeo e até lá, pessoal.